Boa noite, gente. Vamos chegando para mais uma live. A gente pode conversar. Sejam bem-vindos. Deixar aqui eu convidar já o Paulo. Sejam bem-vindos, tá? Nessa nossa live de hoje. Nosso tema de hoje, né, sobre medo e mindfulness. Vamos já chamar aqui o Paulo, nosso convidado da noite de hoje, mas vão me dizendo aí, né, de qual cidade vocês estão falando, né, qual cidade aí vocês estão e como é que vocês estão se sentindo, né, no dia de hoje, qual é o sentimento aí, uma palavra, né, em uma frase, enquanto estamos aqui iniciando o nosso, a gente pode conversar, né, dessa semana com o nosso tema medo e mindfulness. Chamar aqui o Paulo para a gente poder falar um pouco sobre isso e contar aí com a participação de vocês. Então, quem está chegando, seja bem-vindo, né? Uma ótima noite aí para vocês. E vamos conversar. Diga de qual cidade você está falando e qual é o seu sentimento, né? Qual é o seu sentimento aí nesse dia de hoje? Vou chamar aqui o Paulo para a gente poder dar continuidade. Então, converse conosco, né? Deixe aí o seu comentário, sua curtida. Mas me diga de qual cidade você está e o sentimento que você tem nessa última semana, incluindo hoje. Chamar aqui já na nossa conversa, que acredito que agora sim vai dar certo. Seja bem-vindo, Paulinho. Peraí, Vamos nos ajustando aqui, dando boas-vindas aí também à galera, né, que está conosco já na live. boa noite, Elaine, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. E contigo, Tudo beleza, graças a Deus. dentro desse possível, né, dentro do que nós temos, acredito que é isso, né? É o agora, é o hoje, então a gente tem que dar o melhor, estar o melhor dentro desse cenário, né? Dando aí as Sim, boas-vindas à galera que está chegando. Eu estou pedindo para que coloquem, né, a cidade de onde estão falando e qual é o sentimento, né, que eles têm aí da última semana, incluindo hoje, para a gente poder falar sobre esse tema, né, do medo, o medo e mindfulness, né, que é um tema aí que está chamando muita atenção das pessoas, né, de como um todo. Aí eu queria pedir para você se apresentar para a gente. é, meu nome é Paulo, tá? Eu trabalho como instrutor de Mindfulness, tem uns 3 a 4 anos, tá? E eu era da área empresarial, na verdade até continuo de algum modo, mas mais leve pelo menos, antes era bem hard, vamos chamar assim. E depois comecei a trabalhar com Mindfulness, trabalho com isso até hoje, faço grupos normalmente. Não tenho muito mais. Está falhando a sua internet. Então, Falhou um pouquinho. eu
acho que é a sua. Eu estava entrando lá desde o início e eu vi que estava com algumas falhas a sua. Tô Deixa eu achando ver que você aqui. tá com a internet mais... Enfim. Papai, total, total, total. Essa semana já é divulgado para todo mundo. É verdade, né? Bem-vindo aí, né? O papai do momento. Muita saúde, né? Tudo de bom para a família. É, o Paulo, gente, antes de falar sobre mim, eu vou tecer aqui muitos comentários sobre o Paulo. Esse A Gente Pode Conversar é um projeto muito pessoal, né? Um projeto assim de a gente fazer um bate-papo leve, né? Como se estivéssemos mesmo em uma roda conversando. Então, é uma troca, né, de conhecimento. E é um momento muito sem, como é que eu posso dizer, sem muita estrutura, né? Um formato mesmo bem descontraído, bem leve, para que a gente possa conversar, se apoiar, né? Então, Paulo é um cara fantástico, né? O Paulinho, para a gente, que a gente já o segue. Eu tive um momento divisor de águas, né, em 2018, quando encontrei essa figura, e quando encontrei o Mindfulness também. Então, de lá para cá, não desagarro, né, de jeito nenhum. É uma pessoa que, assim, se a gente pudesse, a gente pegava o tempo todo para que o conhecimento dele, a energia, né, o que ele traz de legado, fique, né, fixe de alguma forma na gente. Então, ele é um cara fantástico, convido vocês a conhecer, a experienciar o programa, né, ele vai falar sobre isso, mas eu já digo aí o meu depoimento e fã de carteirinha, né, sobre o trabalho desse ser humano fantástico que é o Paulinho aí. Então, boas-vindas a todas e todos, né? Esse tema de hoje é um tema muito pedido, as pessoas trazem muito para a gente, eu imagino que para o Paulo também, né? Essa questão do medo. Então, eu sou psicóloga, né? Já atuo aí há alguns anos, né? Na área de psicologia, psicologia organizacional, psicologia clínica, e outras áreas, né, que a psicologia nos leva à possibilidade de atuar. A nosso lugar de fala, né, a psicologia é uma ciência única, mas o nosso lugar de fala é também dentro da contribuição da cognitiva, e aí falar sobre o medo, né, dentro da perspectiva do que nós pensamos, do que nós nos comportamos e também dos nossos sentimentos, né? E Mindfulness é um processo que nos apoia, né, que na verdade nos revela um enorme, né, eixo de possibilidades. Então, a ideia é que vocês possam deixar aí os likes de vocês, né, as curtidas, likes não, né, curtidas de vocês, deixem os comentários. Nós começamos, Paulinho, com um lugar de entendimento das nossas enquetes, né? Nós fizemos enquetes aí durante a semana e nós temos alguns dados para ampliar aí a nossa conversa na noite de hoje, além da participação das pessoas, né, que estão na live. 78% das pessoas disseram que tem medo. Então, a gente já percebe, né, que é algo muito comum, né, que está acontecendo aí. E eu imagino que muitas pessoas que também te procuram com essa demanda, com essa fala do lugar do medo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa experiência, desse lugar do medo para o Mindfulness, né, para a sua prática. Vou continuar aqui, vou seguindo. Se você ouvir aí, vamos lá. Primeiro, obrigado pelas palavras aí, mas na verdade, essa sensação que você tem é porque você praticou mindfulness, se sentiu melhor, e aí você acaba
dizendo que sou eu e tal, etc. Mas, na verdade, é só você mesmo que praticou e teve seus resultados com isso, tá? Mas, de qualquer modo, obrigado por ter falado e tal. Na verdade, esse medo aí, né, desses 78% das pessoas que relataram que tem medo, eu vou me ater aos 22% que falaram que não tem medo. Na verdade, eles apenas não perceberam em algum momento que tinham medo de alguma coisa, né? Porque medo não seria uma coisa que a gente tem, né? É uma coisa que acontece, né? Em um tempo e um espaço, né? Então, eu tenho medo hoje à noite por alguma coisa que aconteceu hoje à noite, tá? Por mais que esse movimento se estenda, né? Ah, eu tenho medo de perder o emprego todos os dias, né? Se você for com calma, você vai perceber que não é da hora que você acorda, é da hora que você dorme, né? Em alguns momentos, que podem ser 70%, você realmente tem algumas características de algum comportamento, né, de medo. E nos outros 30 não. Nos outros 30 você está almoçando com sua esposa, com seu marido, com seu filho, está falando no telefone. E naquela hora você não está com medo, né? Porque o medo ele vai se dar, na verdade, em uma instância, né? Tem um tempo e um espaço para que aquilo aconteça, né? Então, esses 22% talvez não tenham percebido esses momentos, e os 78% que falaram que têm medo, na verdade eles têm em algum momento, não necessariamente durante Não é um estado, todo o não é período. um estado constante, né? Permanente, né? De presença do medo, né? O medo ele se torna aparente frente a um estado de perigo iminente, de uma ameaça, né? Que a pessoa se sinta ou se perceba, né? De algo. Tem gente que relata, eu tenho medo de barata, né? Eu tenho medo de enfim, de comer, de passar mal com uma determinada comida. Né? Nós estamos falando de vários lugares que o medo e as situações que o medo pode nos levar, né? E principalmente quando esse medo ele se torna algo doentio, né? Porque existe também, né, Paulinho, uma naturalidade que muitas das vezes eu até acompanhando uma das suas lives essa semana me fez refletir sobre isso, né? Existe também um espaço de normalidade que você se sentir numa sensação negativa, né? Numa sensação inquietante. Nós trabalhamos muito isso no Mindfulness, né? De você também se perceber e se ficar nesse lugar. E aí, muitas das vezes, eu ouvia você dizer, e ainda ouço você dizer na minha mente, tudo bem, tudo bem. Então, é estar, Repousem. repouse, né, nessa sensação e aceite, né? Então, quando essa fala vem muito a calhar, né? Ou enfim, agregar com o entendimento de que, olha, quanto mais você repulsa algo cognitivamente, né? Quanto mais você entra em choque com aquilo, mais você se distancia de libertar-se dessa ideia, desse pensamento, né? E o medo, eu acredito que vai muito também nessa perspectiva. Tem uma questão aí do medo que você orienta, na verdade, sua atenção, tá? Para o fenômeno que está produzindo as reações corporais em você, tá? Só que, na verdade, esse medo ele tem uma origem, tá? E sua atenção não está focada na origem, ela está focada no que o medo está produzindo ali agora. Isso parte lá do início, né? Porque, na verdade, quando você, né, acorda de manhã, vamos chamar assim, ou desde toda a sua vida e toda a sua história, você construiu sua vida para ter estabilidade. Né? Então você passou o tempo todo lá produzindo o que? Vamos supor que para mim o que é estabilidade? É eu me casar e ter filhos. Ok, você construiu para isso. Então você construiu sua vida para ter um emprego
ao ter um emprego, você tem uma remuneração e aquele dinheiro pagar as contas daquilo que você sonhou em algum momento da sua vida, tá? Então veja, é, é, você construir uma realidade de estabilidade, tá? Sim, E qualquer mudança nesse roteiro na sua vida vai lhe gerar medo e ansiedade, que é uma irmã da outra, tá? sim, O medo ele anda coladinho com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade são as reações que você tem a uma projeção futura. Então, vamos supor que você tenha medo de perder o emprego. Vamos citar esse exemplo, tá? Na verdade, você está no emprego, né? No seu emprego você está lá, todo dia você vai trabalhar, mas você tem medo de perder esse emprego. Esse medo, então, é uma projeção, né? Porque você continua trabalhando, né? Então, ele está associado a uma expectativa de alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que você acredita que vai acontecer. sim, Então, na verdade, o verdade. medo é uma reação que você tem, é uma atitude futura. Na verdade, é uma projeção futura sua de alguma coisa que você acredita que é verdade. Então, se você perguntar para a pessoa que, sei lá, tomou 3 broncas do chefe, né? Enfim, ou então que o marido chega em casa todo dia meia-noite e não diz onde estava, tá? Ele acha que ela tem uma pessoa que vai largar ela, tá? Isso é uma realidade que se cria, né, na sua mente e você se fixa nisso o tempo todo, Sim. né? Por trás disso, né, por trás desse medo de se separar, né, tem um desejo de ficar junto. Veja que esse medo de se separar passa pelo fato de que você quer ficar junto. Então, você está constantemente trabalhando o fato de, de não se separar, só que, na verdade, sua atenção poderia estar focada e orientada para por que eu preciso ficar junto. Porque se você vai na origem para falar sobre isso, para discutir sobre isso internamente, tá? Você, e resolvendo isso, não tem medo, tá? Porque o É o medo ele vai ser. entendimento, né? Essa palavra vem sendo bastante utilizada, assim, não é uma palavra que eu sou muito fã. Por quê? Eu sou um amante da linguagem, né? Então, a linguagem para mim é fundamental. Não tenho nenhuma proximidade com a psicanálise, apesar de ter estudado um pouco, mas sei que a psicanálise tem como estrutura muito forte essa questão da linguagem. Ah, Uhum. e enfrentar, né, há uma atitude aí de enfrentar algo que se opõe a você, tá? E o medo, ou qualquer outra estrutura, não é uma oposição, ele não é um opositor, não há problemas em ter medo, tá? Sim. O medo é uma reação natural do nosso organismo, tá? Frente a uma situação de ameaça. E é muito importante que ele atue. Tá? Imagine que você tenha até uma situação de trabalho que você acha que não tá, que você está recebendo diversas reclamações. De algum modo, você precisa ativar seus processos, deixar essa ansiedade de algum modo surgir no nível moderado, tá? Para que você tome reações. O problema é que a gente utiliza isso de uma forma. E na verdade não é que a gente utiliza, isso domina a gente e vira o foco da nossa atenção. Né? É o que em algum outro livro vai chamar de sequestro da amígdala. Tá? Porque, Sim. na verdade, a gente tem lá nosso córtex pré-frontal, né, que está ali planejando, controlando. E aí a amígdala vai lá, que é onde estão nossas emoções, e ela começa a ativar, a ficar agitada, precisamos resolver, o que é isso? Entendeu? E aí começa aquele negócio todo e você perde, naquele momento, uma estabilidade de planejamento sobre os próximos passos aqui, imediatos do que vai acontecer. E você está completamente orientado para lá. Então, vejamos, é uma reação natural, tá, que se organiza dentro do nosso organismo para que a gente reaja de forma, vamos supor, mais pronta, mais prontificada, tá, a determinadas situações, ou até corra. Né? Situações mais extremas, parece um bicho, alguma coisa, você precisa correr. E você não vai correr tendo amor ao bicho.
Você vai correr porque você tem medo que ele te morda. Tá? Isso é um fato. Então, é a parte... Isso eu não vou entrar agora, mas tem origens ancestrais, assim, sabe? Desde que a gente era lá da Pedra Lascada. E a gente se via em tribos. E foi passando, né? E aí, culturalmente, até hoje. E a gente foi estruturando e nosso cérebro foi se formando. Então, essa é uma primeira parte importante, a gente saber que isso é uma reação normal e natural a situações de incerteza. Tá? A segunda coisa que dentro desse lugar... Quer falar alguma coisa? Você abriu a boca ali. Fica à Esse vontade. ponto, né? Esse ponto, nessa temática do medo, dois livros me tocaram muito, né? E aí eu quero compartilhar. Em toda live a gente tem, sempre que a gente tem a oportunidade de dar uma indicação, né? De leitura ou de filme, que aí o pessoal gosta, né? E você trouxe agora, né, no Sequestro da Amígdala, uma leitura que é O Poder do Agora, que acredito que a gente super indica, né, as pessoas para poder ter contato, né, ter essa experiência, né, o que o Eckhart Tolle traz para a gente aí, e um outro que é um divisor de águas, que é o Coração Sem Medo, né, que aí assim, a gente são obras, tá, gente? Na verdade, são conexões, encontros mesmo que eu tive, né, a partir da vivência no Mindfulness com o Paulinho. São indicações mesmo da vivência e que, assim, eles não saem da minha cabeceira. Eu olhei assim para o lado porque eles estão aqui. Então, essa questão, né, da ameaça no medo, desse sequestro, né, que aí há toda uma, como o Paulinho trouxe, né, há toda uma complexidade orgânica, né, todo o investimento aí hormonal, neuronal nesse processo, mas essa ameaça para quem vive, ela é real, né? Ela é de fato, toma, consome. Né? Muitas pessoas chegam para mim na clínica e falam: Elaine, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, né? Essa ameaça constante, né? Esse estado de presença na concentração dos pensamentos frente a uma ameaça, que a gente tem assim as ameaças que são reais, né? Por exemplo, uma situação de violência, uma situação de abuso. Né? Já tive casos da pessoa ser vítima desse processo. Então, são ameaças reais e que ficam aí durante algum tempo, e aí precisa de um apoio, de um suporte para trabalhar esses pensamentos, esses comportamentos e essas emoções. E aí nós temos também as ameaças que são criadas aí pelo ambiente, né? Pelo nosso dia a dia, pelo nosso vida, essa iminência do perigo. A questão, muitas das vezes, Paulinho, as pessoas nos perguntam, né? Trazem assim, qual é o limite? Eu queria até devolver essa pergunta para você, né? Qual é o limite do estado do medo para quem chega aí, na sua experiência? O que é que você escuta das pessoas sobre quando lhe faz essa pergunta? Limite do Olha, medo. então, na verdade, é aquela história, né? Você precisa virar, né, o mapa, né? Enquanto a gente estiver orientado para o fenômeno do medo, do causador daquele medo, tá? A gente vai terceirizar o que está acontecendo, tá? Por mais que a gente tenha desafios na vida, tá? Essas reações são reações internas na relação com o ambiente, tá? Então, provavelmente a gente vai ter aqui, não sei, X pessoas que estão aqui na live, tá? Algumas delas passaram por situações muito desafiadoras na vida, tá? Outras, nem tanto, tá? Dentro desses dois grupos, tá? Nenhum dos dois grupos, talvez, lide bem com medo de chegar atrasado. Apenas isso. E aí, quando a gente chega atrasado, a gente começa a se agoniar e se manter ansioso porque a gente vai chegar atrasado e a pessoa vai julgar a gente, todo esse processo. Então, se nesse lugar
tá? Onde a gente tem muito medo e se torna ansioso, com uma consequência da gente chegar atrasado num lugar, que é uma coisa, se a gente, de repente, não se dá tão bem nesse lugar, como a gente vai se dar bem num local onde a gente pode estar iminentemente perdendo emprego, onde a gente tem uma pessoa próxima que é abusadora, enfim, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a realidade da maioria das pessoas e dos medos que são apresentados durante todas as pessoas são situações da vida. Né? Até situações mais complexas não deixam de ser situações da vida. Tá? E em algum momento a gente tem que primeiro olhar, tá, para um lugar da gente. Eu lido de forma menor com os meus medos. Tá? Quando alguém chega em minha casa e quando meu filho me liga, mas não era para ele ligar, ele não me liga às 6 horas da tarde, eu já pego no telefone desesperado, né? Enfim, como é que eu recebo uma notícia, um exemplo, de que de repente uma notícia que seja desagradável, tá? Qualquer notícia é desagradável, mas que não seja extremamente desagradável, tá? Como é que eu recebo essa notícia? Eu recebo essa notícia, o meu mundo vai acabar, ou eu recebo essa notícia, ok, o que é que eu posso fazer? Tá? Então, dentro desse contexto, tá? Que eu acho que é o contexto da maioria do dia a dia, tá? Nesse processo, a gente começa a ir a aprender a lidar com o medo que está dentro da gente, não que está fora, tá? Então, como eu lido com o fato de que eu vou chegar atrasado no trabalho e vou ser julgado por isso? E aí você muda a ótica, tá? Não, nesse momento, talvez não te interesse tanto se você vai chegar atrasado ou não, porque você está no táxi. E o táxi vai chegar na hora que der. Né? Não tem mais o que você fazer. Mas como você lida com esse fato de que você vai chegar lá? Né? E aí tem as flechas. É o fenômeno que é diretamente fora do seu controle total. Tá? Que é o fato de que você vai ser julgado por aquele processo. Ponto 1. Uma vez que você foi julgado, o seu organismo vai ter uma reação a isso. Aí é a segunda flecha. Como você lida com isso? Né? Então, você vai ver que as pessoas, devido às suas histórias e suas culturas, vão lidar diferentes a partir das mesmas situações. Né? Então é isso. Você falou um exemplo muito interessante, que é essa questão das pessoas que chegam com ataque cardíaco, com sudorese, enfim. E aí, eu falo isso no primeiro encontro da turma de Mindfulness. Né? Antes de fazer essa live, eu estava com sudorese. Tá? A primeira vez que eu fazia uma live com uma pessoa e tal, olha lá o que é que eu vou dizer. O que acontece nesse cenário? Eu fico assustado. É natural que meu organismo pense isso. Tá? Agora, entre eu perceber isso e tratar isso como uma reação negativa, é uma outra coisa. Isso não é negativo. Isso é positivo. Que bom que eu estou com sudorese. Olha, meu organismo está atento a isso. Agora, ele está me dando possibilidades, articulações para eu reagir aqui. Para você me fazer uma pergunta que de repente seja desafiadora e eu estar ativo, estar concentrado nisso. Tá? E aí, naturalmente, a sudorese passa, porque ele já entendeu que está tudo certo, está tudo bem, eu estou conversando com pessoas aqui. Então, na verdade, com curiosidade sobre alguma coisa. Tá? Então, é a mesma coisa dentro disso daí. Então, as pessoas chegam, porque, na verdade, elas não chegam. Normalmente, elas não procuram você ou qualquer outra pessoa da área de saúde falando a seguinte pergunta. É, tem alguma coisa, tá, dentro de mim que me faz ter ataque cardíaco? Você pode me ajudar a descobrir isso? Ela faz outra coisa. Ela faz, eu estou com ataque cardíaco, como eu me curo disso? Né? Por quê? Porque ela está orientada para o problema. Tá? Então ela, na verdade, tem que ver que isso é um sinal do organismo dela. Isso é bom.
Parece estranho isso para muitos aqui. Mas, na verdade, peraí, o que é que isso está querendo dizer sobre mim? E aí você muda a ótica. Que você sai de vítima a pesquisador de si. E aí isso faz uma enorme diferença na sua vida. E aí é o grande paradoxo de mindfulness. Obviamente, isso tem uma série de etapas, porque você tem uma cultura que faz com que você se comporte desse modo, a sua própria cultura, né? E dentro desse lugar, você começa a perceber, a primeira coisa é aquilo que você disse, né? A reconhecer os sinais do corpo, né, que ele está lhe dando. Você começa a reconhecer de um modo mais profundo. No mindfulness, o mindfulness deitado, para mim, é a prática que mais faz você conhecer o seu corpo. E depois disso, você começa a repousar nessas sensações. É um pouco do que você falou, né, no começo. Você começa a repousar naquele lugar, tá, que é um lugar que é seu, que está ali acontecendo agora, que é o lugar da sudorese, que é o lugar da ansiedade mesmo. O lugar, talvez, de algumas reações corporais, de coisas que você, nesse momento, está preparado mesmo. Que, ao você começar a lidar com essas sensações, acontece o grande paradoxo. Que, ao você entrar em contato e repousar nela, ela perde força. Por que ela perde força? Porque ela já avisou a você. Você já sabe. Ok, tudo bem. Talvez meu marido esteja em apuros. Ok, tudo bem. Como eu posso fazer para ajudá-lo? Essa é a pergunta. E você falou do coração sem medo, só para fechar essa parte. Coração sem medo, não ia entrar nisso, que acho que já é um pouco mais desafiador para as pessoas entenderem, mas trazer um pouco isso, já que você trouxe. O coração sem medo ele vai falar principalmente desse autocentramento, né? Então veja que o medo normalmente ele é autocentrado. O que é que vai acontecer comigo, com minha família, com meus amigos, com meu filho, com meu tio, né, comigo, ele está sempre, ele é autocentrado, ele está na sua cabeça o tempo todo ali. Quando você amplia seu horizonte, tá, e começa a ver seus opositores, que na verdade quem você cria como opositor, mas próximo de você, como uma pessoa que também tem sentimentos, que também tem emoções, isso começa também a ter uma mudança em você. Um exemplo, quando você chega em casa e fala, pô, meu chefe só vai reclamar comigo, ele vai me demitir, etc. Quem é seu chefe? Ele tem pai, mãe, irmão, tio, filho, filha, sabe? Ele tem uma série de pessoas em volta dele que nem você. Que como você, vocês são humanos. E aí nesse lugar que você sai de resolver o seu problema, você começa a ver, pô, o que é que está agoniando ele? Talvez isso te ajude um pouco. Talvez. O mindfulness ajuda nisso. E é esse Falei um bocado, não foi? revisitar, né? Porque muito das nossas crenças, né? Você trouxe aí, e aí eu fico aqui pensando, né? O quanto isso no dia a dia e na prática é fruto de questionamento, né? Para as pessoas na vivência, né? No viver, no estar presente no mundo. E que, na verdade, são falas que nós estamos tendo aqui, mas por uma disponibilidade de se autoconhecer, de conhecer também o outro, de conhecer o ambiente em que faz parte. E quando você coloca essa lupa, né? Quando você coloca a sua retina, né? O foco da sua atenção para esses pontos, você consegue se aproximar de resoluções ou até mesmo de um estado de presença, de um estado de ser no mundo que te faça melhor. Porque alguns comentários aqui na live, eu vou já dando essa devolutiva dos nossos padrões de pensamento. Então, nós somos educados, nós vimos aí de uma cultura, né, cada um com a sua história, com a sua bagagem, mas que vai montando crenças, vai montando padrões apreendidos e que há o quê? Uma repetição. E que chega um momento da vida que talvez a repetição do comportamento, do pensamento, já não dê mais match, né? Ou seja, já não faça mais sentido, já cria uma desestabilidade.
E aí é nesse momento, por exemplo, pode ser um desses momentos que a gente pare para se questionar, né? Até onde, e aí o tema, né? Até onde o medo ele me consome? Até onde o medo ele determina as minhas ações, né? Até onde o medo me incapacita? De que maneira? É ele ou eu? Muitas das vezes eu uso uma associação, Paulinho, sobre nas situações assim, ó. Quem é o gigante? Eu faço esse questionamento. Quem é o gigante nesse momento? O gigante, de fato, é a situação ou está sendo a sua perspectiva frente à situação, né? Esse estado de enfrentar. Então, algumas pessoas estão trazendo aqui para a gente o medo nessa pandemia, né? Como lidar com o medo nessa pandemia de que a gente não sabe do amanhã. O medo é justamente isso, é você estar no presente, vivendo algo do passado e querendo viver algo do futuro, e na verdade você se vê sem viver momento nenhum, porque você não consegue estar, o passado já passou, o presente você não consegue estar pensando nele porque você está preso lá atrás ou lá na frente, e o lá na frente você não consegue medir, porque não aconteceu, então não tem como você ter controle, né? Então, é esse olhar, nós convidamos a vocês nessa reflexão, né, de como é que você está se autocuidando. O Coração Sem Medo, ele fala muito também disso, da autocompaixão, né? O Poder da Agora também traz isso, né, que é autocuidado. Como é que você, para onde está o seu foco? Será que quando Paulinho traz para a gente, olha, a preocupação é com o chefe, a preocupação é se eu vou conseguir ter emprego amanhã, né? Tem muita gente, Paulo, que está com essa fala, né? Olha, eu estou meio que entrando em desespero do amanhã, do que fazer, um estado em casa, não estou conseguindo gerenciar, ficar a maior parte do tempo na família, porque antes eu passava a maior parte do tempo na rua, né? Então tem sido muitos medos aí, medo de ficar doente, medo de sair e voltar para casa com a doença. Então, que aí eu faço até uma análise de como é que estava esse padrão de pensamento antes desse processo de mudança intensa que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo um processo de mudança dinâmica, né? Que está demandando muito da gente uma velocidade que talvez a gente não tinha em algumas habilidades. Mas como é que era o seu padrão de pensamento antes disso? Né? Como é que estavam os seus comportamentos? Será que está brotando agora? Ou, na verdade, estão mais intensos, né? Mais focados? E aí eu acredito que uma das possibilidades, até respondendo um pouco esses questionamentos que as pessoas trouxeram antes, e está vindo aí agora, e a gente, né, comente mesmo, traga, participe, pergunte. A hora é essa, vamos explorar, né? Vamos nos explorar e conversar. Porque do antes e do agora, você fazer esse referencial do seu autocuidado, autocentramento, né, de você estar presente com seus pensamentos e suas atitudes nesse momento. E o mindfulness, ele nos faz muito esse estado, né, de presença. O processo terapêutico nos ajuda muito. Eu tenho trazido muito essa fala quando me é questionado. Até onde nós temos que ser, até onde, perdão, nós temos que ser super-heróis e super-heroínas nessa imagem. Será que essa imagem realmente existe? Ou foi criada e a gente está embarcando nela na vida? E aí não busca apoio, não busca suporte, não busca parar para respirar, né? Então, são essas as reflexões assim que a gente tem, né? Que é dentro do campo terapêutico, né? O cuidado psicológico que você está se fazendo. E aí eu devolvo assim, eu trago esse questionamento para você. Como é que o Mindfulness se vê nesse processo de pandemia, né? O que é que a gente pode pensar sobre isso, nesses É, reflexos? mindfulness tem assim, tem muitas possibilidades nesse processo, mas também mindfulness não é uma coisa que vai atuar agora.
né? Do tipo assim, ele pode ajudar um pouco agora, para quem está chegando agora, tá? Fazendo você prestar um pouco mais de atenção à sua respiração por alguns instantes, né? Isso vai ajudar muito as pessoas. Mas de uma forma mais macro, tá? Não sei se as pessoas que estão assim muito agitadas e muito preocupadas com o futuro, elas vão ter um consolo a curto prazo em mindfulness, né? O John Kabat-Zinn, ele diz uma frase que ele vai dizer o seguinte: olha, isso aqui você está tecendo paraquedas, tá ali. Uma hora você vai precisar só abrir. E aí está tudo tecido, está tudo já organizado, né? Então, o mindfulness, nesse minuto, nesse exato momento, ele talvez fosse até desafiador para as pessoas. Mas eu acho que é um primeiro passo para você começar a prestar atenção em sua própria respiração por alguns instantes, por alguns minutos. E isso pode sim fazer alguma diferença para algumas pessoas. Tá? Essa é a primeira coisa aí referente a isso. Segundo, aí já numa perspectiva mais teórica, não, assim, a ideia é você se perguntar. Ao se perguntar, você pode vir a achar respostas, mas suas perguntas têm que estar orientadas para o que você pode fazer. Tá? Ao contrário de perguntas que vão ser extremamente resolutivas. Né? Uma pessoa me mandou uma mensagem e falou, tipo assim, eu desejo não ter medo. Né? E do tipo assim, eu entendo isso, né? Por quê? Porque nossa cultura realmente, a gente cresceu assim, né? Mas na verdade é você se perguntar o porquê eu estou com medo. Ou talvez a origem, de onde vem esse medo, né? E dentro dessa pergunta, eu acho que isso é muito mais produtivo do que qualquer coisa hoje. Porque isso já, inclusive, orienta para outro lugar que não é a resolução do problema. Tá? Porque, na verdade, vamos supor que a pessoa esteja tensa porque vai perder a renda. É muito normal que ela fique tensa. Né? Um dia uma pessoa estava grávida, ela foi conversar com outra e aí teve um risco, parece, da gravidez e tal. Aí ela foi falar e a outra pessoa falou, fique calma. Ela falou, eu não tenho como ficar calma, eu tenho um risco, etc. É claro, não tem mesmo. Tá? Se ela tivesse calma, ela estaria, mas ela não está. Tá? Isso é um fato. Então, o que pode vir a acalmar ela? Ela falar, ok, eu estou nervosa. Talvez isso, paradoxalmente, ajude ela. Tá? Então, paradoxalmente, talvez se você falar assim para você, talvez daqui a 2 meses eu esteja sem dinheiro. Ok. Não é que ok, eu vou ter uma vida como eu esperava antes. Não, agora é outra coisa. E essa é a questão. A questão é que há uma mudança aí. Né? E a gente projetou nossa vida toda para fixar coisas. Tá? Ninguém se casa esperando se separar. Ninguém Verdade. compra um carro esperando bater o carro. Né? Só que se você olhar as estatísticas, tá? Todo mundo não, 50% das pessoas já bateram o carro. Tá? Mas você não compra o carro achando que vai bater o carro. Você bate o carro, aquilo para você parece uma novidade. Né? Por quê? Porque você fixou uma ideia. Você tem aquilo. Eu tenho um carro, meu carro é bonito e ponto. Ou ele é necessário, ou ele, enfim. E aquilo é certo. E aí, só que não existe nada certo. Então as coisas, na verdade, elas têm oscilações em níveis pequenos e em níveis grandes. E aí eu faço a mesma pergunta de antes. Eu tenho como lidar com as pequenas oscilações da vida? Exemplo. Eu vou tomar café. Não tem café em casa. Como eu lido com isso? Se eu tomo café todo dia? Eu lido bem? Lido ficando nervoso? Ou lido agredindo uma pessoa? No café.
né? É um ponto. Dois, eu preparo um jantar e aí vou chamar 4 pessoas. Só que ao olhar em casa, não tem 2 ingredientes. Como eu reajo a isso? Eu venho de modo mais saudável, me perguntando o que eu posso fazer, eu me estresso e quero cancelar, ou eu fico com a cara fechada durante todo o jantar. Porque pode parecer que o problema é a falta dos 2 ingredientes, mas na verdade a questão é que faltou 2 ingredientes, isso vai lhe trazer consequências e você ainda não sabe de algum modo lidar com essas consequências. Quer dizer, mudou o seu imaginário. Você tinha um imaginário de que você faria um jantar, serviria o jantar e todas as pessoas seriam felizes, tá? E você acha agora que por causa dos 2 ingredientes você será infeliz, porque alguma coisa vai te ameaçar, tá? Então, muda a coisa. E agora mudou. E aí a gente se dá conta de que de fato a gente não tem controle sobre as coisas. E nesse lugar de não ter controle, é muito desafiador lidar num processo extremamente, na verdade, com proporções muito intensas na nossa vida, do que com um café. Só que no café eu já tenho muita dificuldade de lidar. Sim. Então agora, eu diria, eu venho dizendo isso, mesmo sendo agora, se pergunte o que de pouco você gostaria de ter que você não tem. E como você fica? Qual o seu humor em relação a isso? Se aos poucos você puder ir fazendo isso, talvez daqui a 2 meses, se vier a acontecer o que sua mente está projetando, tá? Se vier a acontecer, talvez possa ser que lide-se melhor com essa situação. E por que eu falei que pode ser? Porque de fato não existe. Por mais que você ache que uma coisa vai acontecer, infelizmente, você não sabe. Porque, na verdade, você está projetando. Todo o futuro é um passado. Todo. Por quê? Porque você pensa no futuro baseado em sua experiência passada. Então, o futuro, ele é uma reprodução na sua cabeça do passado. Então, você vai repetir aquilo ali. Ou por experiências vivenciadas por você, ou por experiências vivenciadas na sua cultura. Então, você passou a vida inteira com essa cultura chegando em você, e aí nesse lugar você fala: ai, e se tal coisa acontecer? Só que você não vivenciou e não sabe se vai acontecer. Ou talvez possa acontecer uma outra coisa, que não é nem o que você pensava, tá? E nem o que você que fosse o inverso daquilo, que é a manutenção do processo anterior. Tá? Então você nem vai ficar empregado e nem vai ficar desempregado. Vai ser uma outra coisa. Talvez você mude de empresa, talvez você mude de setor, talvez você aprenda alguma coisa nova. Tá? Enfim, então a realidade ela vai mudar. Como você vai ver isso? Deixa aí. Deixa viver. Deixa passar. Tem E o que quanto ficar. mais ocorre a aceitação, né, disso, desse estado, né, momentâneo, eu acredito que é importante a gente pensar e a gente considerar o seguinte: é uma possibilidade, mas também você tem, né? Nós temos na nossa história, na nossa bagagem, resiliência. Nós temos também histórias de sucesso, né? Histórias de desafios superados. E muitas das vezes, no momento da pressão, no momento do medo, no momento que eu estou tomada daquele afeto, daquela sensação, né, de perigo, de ameaça, nos distanciamos desse arcabouço, né, dessas histórias de superação, de reinvenção, construídas também. E aí volta aquela ideia, né? No que é que eu estou focando? E automaticamente é na vida adulta que acontece muito esse potencial de análise.
porque na infância, né, no momento aí das fases, né, da criança, do adolescente, do jovem, está se vivendo um momento próprio e particular de pensamento, de crenças, de aprendizado que formarão ou formam essa capacidade ou essa linha adulta, né? Dessa faixa etária, se é assim que a gente pode dizer. Não gosto muito dessa associação a faixas etárias à maturidade, porque muitas das vezes nós percebemos aí, né, histórias, pessoas que, independente da faixa etária, vêm com a sua mala, sua bagagem totalmente distinto, né, de uma questão de classificação. Então, acredito que o passar das vivências, das experiências, estruturam a personalidade e até mesmo o enfrentamento, né? A gente está chegando aí, o Marcelo falou que o curso, né, de Mindfulness, ele foi feito com certeza e o ajudou muito com o Paulinho. Eu comecei a live, Marcelo, elogiando, né, o curso, elogiando o trabalho do Paulinho, e ele muito humilde, né, mas, assim, de fato, é um momento divisor de águas, né, a você ter a vivência, ter a experiência no agora, e assim como muitas pessoas trazem, né, o momento divisor de águas, que o contato, né, que a técnica terapêutica, que o contato com o processo, né, de imersão no autoconhecimento, nas suas dificuldades, facilita, né, favorece aí um outro estar no mundo, sendo a mesma pessoa. Então, a gente está chegando aí, infelizmente, nos momentos finais da live. Eu queria agradecer, não é despedindo, é a minha fala de despedida, mas desde já agradecer muito a todos vocês pela presença, pela participação e principalmente pelo presente que é ter o Paulinho. E eu gostaria de pedir para que você, Paulinho, deixasse para a gente aí um legado, né? Uma prática, uma ideia que vem aí agora a sua percepção para lidar com o medo e o convite, né? Quando é que você vai ter uma turma? Eu acho que o pessoal é a pergunta que não quer calar aí do pessoal que está nos assistindo, mas como o Mindfulness nos ajuda nesse processo. Ó, assim, para mim a chave hoje é você se perguntar o seguinte: o que tem de bom acontecendo comigo ao meu redor? Apenas isso. Todo dia de manhã se acorda e pergunta isso. Porque a nossa mente está 100% orientada para o que está acontecendo de ruim. Então, isso é uma orientação mental para a nossa sobrevivência. E, na medida do possível, a gente precisa mudar a atenção que a gente dá e aonde a gente está dando nossa atenção. E a gente vai fazer isso se perguntando o que há de bom acontecendo comigo ao meu redor. A mim tem a minha esposa, a minha casa, eu estar nessa live agora, eu te conhecer, eu conhecer as pessoas, o Marcelo falou bem de mim, isso me deixa alegre. Amanhã eu vou fazer yoga de manhã cedo, sozinho, vou fazer uma prática meditativa, de novo vou voltar aos estudos que eu estou fazendo pela manhã. Tudo isso está acontecendo de bom. Tudo isso. E essa é a pergunta-chave para que esses dias sejam bons. Porque eles são bons. Porque hoje, no dia de hoje, é ótimo ficar em casa. Talvez amanhã seja diferente, talvez depois de amanhã seja diferente, talvez daqui a 15 dias seja diferente, talvez daqui a 30 dias seja diferente. Aconteça uma coisa mais grave. Ok. Mas na verdade, agora, hoje, todo dia de manhã se perguntar isso. Todos os dias. E aí, aos poucos, você vai descobrir que no meio do buraco tem o redor do buraco. Então, quando eu tenho um buraco, ele tem o redor dele todo. E ao redor do buraco tem o que está em volta do redor. E assim vai.
Aí eu acho que esse é um exercício que pode ajudar as pessoas. E me ajuda também, eu acho que ajudaria qualquer pessoa a vivenciar esse período agora. E só para finalizar, uma coisa também que eu acho que pode perceber que junto com o meu sofrimento tem outras tantas pessoas sofrendo também, Sim. tantas outras, tantas outras. Então, hoje eu conheci uma pessoa que é inclusive do Mindfulness, vai fazer o aprofundamento, uma pessoa querida, que perdeu o irmão desses 40 pessoas, né, que faleceram, que chegaram a óbito aqui em Salvador. Um é o irmão dela e o outro irmão dela está na UTI. Então, no meio do meu sofrimento, outras pessoas estão sofrendo também. O que é que eu quero dizer com isso? Que o sofrimento não é só seu. Então, tem outras pessoas e isso cria um ambiente de tudo bem, ok, vamos todos juntos passar por isso. Então, são essas duas coisas. Pensar no geral, que você faz parte de alguma coisa, não é um sujeito sozinho que está sofrendo ali no quietinho, né? É junto. E todos os dias de manhã se perguntar o que, é que está acontecendo de bom comigo. E obrigado, muito Ok. obrigado por permitir né, que eu venha falar aqui, que as pessoas, interagir com as pessoas e com você também. A gente que agradece. Deixo aí, né, para as pessoas poderem acompanhar os trabalhos, né, todo esse processo do Paulinho, o Insta, né, Mindfulness Salvador. E aí eu tenho certeza que ele faz lives, né, também semanal, ou enfim, tem um período, né, Paulinho, em novidades, assim, quem puder estar nessa experiência do Mindfulness, eu super recomendo, porque só vem a apoiar e auxiliar e a fazer com que cada vez mais estejamos melhor, né? Seja como pessoas, seja estar no mundo e para as pessoas também. Obrigada mais uma vez, tá? Desejo aí, papai, né? Papai do ano, né, para gente, muita saúde para a família, tudo de bom. E para todo mundo que ficou conosco aqui na live até agora, um grande beijo, né? E até a próxima, né? No A Gente Pode Conversar. Um grande beijo. Beijo, tchau.